Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre os presidentes da República Velha, né, fazendo uma cronologia deles, né, a ordem dos presidentes e ressaltando algumas questões que normalmente não são faladas quando a gente aborda a República Velha, especialmente a República Oligárquica de uma maneira geral. Tá? Então, lembrando que não é necessário você saber a ordem de todos esses presidentes, nem você precisar saber o que aconteceu especificamente, né, durante o governo de cada um. Mas a ideia desse vídeo é mostrar duas coisas, especialmente duas coisas, que a gente não consegue explicar, né, quando a gente aborda a República Oligárquica como um todo. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa, a República Velha, né, que começa com a proclamação da República Brasileira em 1889, ela é dividida em duas etapas. A República da Espada, onde é que você tem o governo dos militares, e a República Oligárquica, também conhecida como a República do Café com Leite, quando você tem uma alternância entre São Paulo e Minas Gerais, e a figura de poder, a figura do mais importante que a gente tem aqui é a figura do coronel, né? Esse coronelismo é uma figura bem importante que a gente tem no Brasil durante esse período. Na República da Espada, a gente tem dois presidentes militares, por isso que recebe esse nome de República da Espada. O primeiro presidente que a gente tem é Marechal Deodoro da Fonseca, e durante o governo dele a gente tem duas coisas importantes, né? A promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil, em 1891, e todas as suas características, né? O voto universal, entre aspas, o Estado laico, e durante o governo do Marechal Deodoro, a gente tem uma crise econômica que acontece, que é a crise do encilhamento, que vai culminar com a renúncia de Marechal Deodoro. Quem vai assumir vai ser o seu vice-presidente, chamado de Marechal Floriano Peixoto. Né? E durante o governo dele, ele que ficou conhecido como Marechal de Ferro, vai lidar com duas revoltas, a revolta da Armada e a Revolução Federalista, né? Especialmente ele acaba com a revolta da Armada, a Revolução Federalista ainda se estende por mais um pouquinho depois do fim do seu mandato. Quando o presidente Floriano Peixoto acaba o seu mandato, ele acaba fazendo um acordo com a elite política brasileira e os cafeicultores assumem o poder. Começa então a República Oligárquica. Oligo em grego significa poucos, é o poder de poucos, é o poder da elite brasileira, especialmente dos cafeicultores. É o período que é conhecido como a República do Café com Leite, que seria essa alternância teórica entre um representante de São Paulo e um presidente de Minas Gerais. E durante esse período você tem o domínio dos coronéis sobre o seu curral eleitoral. É o que nós chamamos de coronelismo, e uma das formas que eles tinham de conseguir controlar era através do voto de cabresto, como aparece na chargezinha aqui do lado. O primeiro presidente que a gente tem da República Oligárquica é um cara chamado de Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes é o cara que vai lidar com o restinho da Revolução Federalista, né? Ele vai acabar pacificando essa revolta, principalmente lá no Rio Grande do Sul. E durante o governo dele, a crise econômica, né, que ainda tinha resquícios desde a crise do encilhamento, ele vai tentar contornar essa crise negociando empréstimos com os bancos na Inglaterra através de um acordo que ficou conhecido como funding loan. Né? Loan vem de empréstimo. Então, eles fizeram um acordo onde é que eles iam deixar de pagar as parcelas dos juros, isso ia ser acumulado e que esse dinheiro ia ser investido no Brasil e tudo mais. O problema é que isso mais tarde não dá certo. Tá? E esse funding loan ele vai aumentar a crise econômica aqui do Brasil. Mas essa tentativa de negociar empréstimos com os bancos da Inglaterra para tentar conter a crise econômica do Brasil começa durante o governo do Prudente de Moraes. E durante o governo do Prudente de Moraes, né, bem no início da República e o primeiro presidente da República Oligárquica, que você tem o contexto da Guerra de Canudos. Tá? Então a Guerra de Canudos se passa durante o governo do Prudente de Moraes. E uma das coisas que ele teve que lidar durante seu mandato era um sentimento que existia, especialmente nos militares brasileiros, chamado de florianismo. Os militares brasileiros achavam que somente Floriano Peixoto era o cabra-macho suficiente para tentar governar o Brasil. Tá? Então, o
Prudente de Moraes ele teve que lidar com a sombra de Floriano Peixoto o tempo todo. E isso acabou envolvendo, né, um atentado à sua vida. Quando ele foi fazer a Revista das Tropas é quando os soldados ficam todos enfileirados e o presidente passa em frente e diz assim, ok, tá tudo certo, né? Saiu do meio das tropas que estavam aquarteladas lá, sai um cara gritando o nome de Floriano Peixoto, ele tenta dar um tiro em Prudente de Moraes, o revólver falha, ele saca a faca, tenta matar o Prudente de Moraes, um outro militar entra no meio, se engalfinha, eles começam a lutar, esse militar acaba morrendo, né? E o cara que tentou matar Prudente de Moraes tenta fazer isso em nome de Floriano Peixoto. Tá? Então, esse atentado à vida de Prudente de Moraes acontece por causa desse sentimento de florianismo que existia aqui no Brasil. O próximo presidente que a gente tem é chamado de Campos Salles. Né? O Campos Salles vai ser o primeiro cara que vai trabalhar mais a política dos governadores. O que é essa política dos governadores? O governador ele só podia ser eleito se ele fosse aliado político do presidente. Então eles davam um jeito de pegar as eleições, de fraudar as eleições, para que os governadores eleitos fossem aliados políticos do presidente, numa estratégia de tentar enfraquecer os militares, que ainda tinham uma influência política muito grande, né, e conseguir privilegiar o grupo da oligarquia que estava no poder. Tá? Então, essa política dos governadores começa com o Campos Salles. Né? O funding loan, né, aquela tentativa de empréstimos com os bancos da Inglaterra e toda aquela negociação, vai acabar provocando uma estagnação econômica que vai provocar uma grande insatisfação da elite brasileira ou dos industriários brasileiros, da classe média brasileira com o Campos Salles, tanto que quando ele termina o mandato dele, né, ele acaba sendo vaiado por todo o caminho até o trem, né, sendo xingado porque ele não foi, no ponto de vista dessas pessoas, um bom presidente. O próximo presidente que a gente tem é chamado de Rodrigues Alves, que vai governar em 1902 1906, e durante o governo dele a gente tem a revolta da vacina, né? Todo aquele embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, né? Aquela tentativa de higienização, a vacinação compulsória que vai provocar a revolta da vacina. Tá? E durante o governo do Rodrigues Alves, o Brasil vai crescer territorialmente, porque em 1906 é assinado o Tratado de Petrópolis, que vai incorporar o Acre ao Brasil. Agora, por que isso aconteceu? O Brasil ele experimentou um ciclo econômico que é chamado de o ciclo da borracha. O ciclo da borracha ele vai acontecer no final dos anos 1800, né, e começo dos anos 1900, quando toda a indústria automobilística, toda a expansão dessa indústria vai necessitar de muita borracha. E a fonte de borracha que existia no Brasil, né, era o látex natural que era retirado de uma árvore chamada de seringueira, que era abundante na Amazônia. Então, por causa da necessidade que existia de borracha, você começa a ter um ciclo econômico no norte do Brasil, onde é que um grupo de pessoas começa a ir nas florestas atrás das árvores que estavam espalhadas por toda a floresta, né, que eram essas árvores seringueiras, faz uns cortes nela, recolhe essa seiva da árvore que depois ela é processada e se transforma na borracha. Só que quando os brasileiros começaram a fazer isso, eles começaram a invadir território no meio da floresta que era da Bolívia. Né? Como aparece no mapa lá em cima, você tem a fronteira do Brasil, mas os seringueiros indo atrás dessas árvores, eles estavam ultrapassando os limites, né, do Brasil e estavam começando a invadir a Bolívia. E aí você tem uma questão complicada lá, porque você tem uma presença muito grande de brasileiros em territórios que eram da Bolívia e a Bolívia querendo esse território. Aí você tem uma questão de que aqueles brasileiros eles vão tentar fazer ao molde da República do Texas lá nos Estados Unidos, né, tentar fazer a independência daquela região e depois pedir para aquilo fazer parte do Brasil. Enquanto isso, o governo da Bolívia ele vai ceder a concessão da exploração do látex para uma empresa americana e no meio disso tudo o governo brasileiro ele consegue negociar com a Bolívia. Né? Em 1904 eles fazem um acordo chamado de Tratado de Petrópolis, no qual o Brasil compra o Acre da Bolívia, né, e incorpora esse território ao Brasil, que mais tarde se torna um estado. Então tudo isso acontece por causa do ciclo da borracha durante o governo do Rodrigues Alves. Depois a gente tem um presidente chamado de Afonso Pena. Ele é um presidente que acaba morrendo durante o mandato dele, né? E é quem vai assumir, vai ser o seu vice-presidente chamado de Nilo Peçanha, que assume em 1909, né, até 1910. Então não tem nada muito importante aqui para a história do Brasil que acontece durante o governo do Afonso Pena.
Ao final do governo do Nilo Peçanha, a gente tem eleições que vão acontecer no Brasil e durante essas eleições a gente tem uma campanha que é conhecida como a campanha civilista. Essa campanha civilista, ela vai colocar duas alternativas, né, de eleição para a República Oligárquica, porque a República Oligárquica era uma alternância entre São Paulo e Minas Gerais. E a gente vai ter dois candidatos que vão se apresentar que são fora desse esquema, né? Você tem o Rui Barbosa, que era um jurista muito importante aqui do Brasil, conhecido mais tarde como a Águia de Haia, extremamente reconhecido por sua inteligência, sua vivacidade, e ele faz uma campanha que ficou conhecida como a campanha civilista, tipo assim, vamos salvar o Brasil, né, desses corruptos, vamos quebrar as oligarquias e vamos colocar os civis de volta no poder, nós não queremos militares, não queremos as oligarquias no poder, eu sou o candidato que vai mudar isso tudo. Tá? Então, o Rui Barbosa, ele era o representante dessa campanha civilista. Só que do outro lado você tinha o Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, militar da ativa, ele se colocava como um candidato alternativo. E ele prometia a política das salvações, tipo, eu vou salvar o Brasil da corrupção dessas oligarquias que estavam no poder. E quem vai acabar ganhando essas eleições vai ser o Hermes da Fonseca. Então, Hermes da Fonseca, ele é um presidente militar que vai assumir o Brasil durante a República Oligárquica, quebrando esse esquema do café com leite, tá? Então, a República do Café com Leite não aconteceu o tempo todo. A República do Café com Leite teve alguns momentos de crise. E o Hermes da Fonseca foi essa pausa onde é que um militar assumiu o Brasil durante o período da República do Café com Leite. E durante o governo do Hermes da Fonseca, você tem a revolta da Chibata, né, que acontece no início do seu mandato, em 1910, e você tem a Guerra do Contestado, né, que se inicia durante o governo do Hermes da Fonseca, né, e logo no primeiro ano eles já matam o monge José Maria lá, eles dão uma acalmada nessa revolta do contestado que mais tarde, né, no final do governo do Hermes da Fonseca, ela tem uma retomada. E ele tinha uma política chamada de política das salvações, onde é que ele acabava interferindo nos governos locais, né, nos governadores, nas prefeituras, tentando enfraquecer as oligarquias que estavam no poder para tentar salvar o Brasil da corrupção, salvar o Brasil desses políticos profissionais corruptos. Acaba não dando certo, né, e o Hermes da Fonseca termina o seu mandato sem acabar com a corrupção. Volta o esquema da República do Café com Leite com Venceslau Braz, e durante o governo do Venceslau Braz, o Brasil acaba participando da Primeira Guerra Mundial. O mais importante aqui é saber que o Brasil, durante a Primeira Guerra Mundial, vai se industrializar, porque como as indústrias europeias elas estavam voltadas para a guerra, o Brasil vai aproveitar esse vácuo, vai passar por um processo de industrialização que vai aumentar a quantidade de operários, que vai aumentar o proletariado do Brasil. Né? Mas logo, por influência da Revolução Russa, de grupos de esquerda, a gente vai começar a ter manifestações de proletários, a gente vai ter greves gerais que vão ser convocadas aqui no Brasil também, durante o governo do Venceslau Braz e durante o governo do Epitácio Pessoa. Depois do governo do Venceslau Braz, a gente vai ter eleições e quem vai ganhar essas eleições vai ser o Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente do Brasil uma vez. Só que em 1918, né, ao final dessas eleições, a gente vai ter uma pandemia, que é a pandemia conhecida como a gripe espanhola, na qual cerca de 50 milhões de pessoas morreram. E entre essas 50 milhões de pessoas que morreram, morreu o presidente eleito do Brasil, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente, que tinha sido eleito para mais um mandato, acaba morrendo da gripe espanhola e por causa dessa pandemia que paralisou o Brasil em 1918, né, com as imagens que aparecem aqui em cima, o Rodrigues Alves acabou não podendo assumir o poder porque ele morre por causa da gripe espanhola. Quem vai assumir vai ser o Delfim Moreira, que era o vice-presidente dele, só para convocar novas eleições. Então ele assume o poder, ele convoca novas eleições, e quem vai assumir vai ser o Epitácio Pessoa e o Delfim Moreira acaba se tornando vice-presidente novamente. Tá? Então ele assume o poder, faz as eleições e volta a ser o vice. E durante o governo do Delfim Moreira você tem aquelas greves gerais que eu já mencionei durante o governo do Venceslau Braz. Epitácio Pessoa, né, o presidente que foi eleito, durante o governo dele, a gente tem o episódio do tenentismo dos 18 do Forte, né, os militares se revoltando contra a República Oligárquica, e a Semana da Arte Moderna que acontece durante o governo de Epitácio Pessoa.
E depois a gente tem o Arthur Bernardes, né, que tem todo um episódio que é conhecido como o episódio das cartas falsas. Durante a campanha eleitoral do Arthur Bernardes, né, começa a circular umas cartas onde é que o Arthur Bernardes falava mal do exército, falava mal dos militares, com insultos aos exércitos, uma carta bem mal educada, né, e isso era para fazer uma campanha de fake news para jogar o exército contra o Arthur Bernardes. Ele acaba vencendo as eleições, né, se envolve numa treta com Hermes da Fonseca por causa de todas essas cartas falsas e durante o governo dele, né, a gente tem um conflito dos militares, uma revolta dos militares contra o governo do Arthur Bernardes, contra a prisão do Hermes da Fonseca, né, que vai levar ao segundo movimento do tenentismo, que é conhecido mais tarde como a Coluna Prestes. E o último presidente que a gente tem da República Oligárquica é chamado de Washington Luiz, é o presidente que vai governar durante a crise de 29, né, uma crise econômica que vai acontecer nos Estados Unidos, se espalhar para o resto do mundo, inclusive no Brasil, e ele vai tentar fazer a política do café puro. Ele, que não era paulista de nascimento, né, ele era paulista de Macaé, Macaé é uma região do Rio de Janeiro, ele representava os políticos paulistas e ele vai tentar indicar o Prudente de Moraes, né, não, o Júlio Prestes, que também era paulista. Então ele, paulista, vai tentar indicar um outro paulista para o poder fazendo a política do café puro. E isso vai provocar uma revolução aqui no Brasil, né, com uma oposição chamada de Aliança Liberal e tudo, mas isso a gente vê quando a gente for ver o vídeo da Revolução de 1930. Tá? Então a ideia aqui é fazer esse resumão de quem são os presidentes, para você saber o nome deles. Você não precisa saber a ordem dos presidentes, as datas do governo de cada um, mas tem duas coisas importantes que você precisa saber. Ciclo da borracha, né, que fez com que a gente comprasse o Acre, e a questão do Hermes da Fonseca quebrar a República do Café com Leite, né, quebrar essa alternância entre São Paulo e Minas Gerais. Essas são as coisas importantes que você precisa saber de todos esses presidentes que eu falei para vocês, beleza? Um abraço!